Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender a configurar o PA Server para que a gente possa rodar a nossa aplicação. No caso aqui eu tenho um exemplo, uma API desenvolvida utilizando o Framework Horse, compilar ela para o Linux utilizando o Delphi, ok? E como nós vamos fazer isso, pessoal? Aqui em Target Platforms, nós temos aqui então a compilação para o Linux 64 bits utilizando o Ubuntu, certo? Se eu mandar aqui em editar conexão e a gente tentar estabelecer uma conexão com essa máquina Linux, vou mandar testar aqui a conexão, ela vai falhar, porque eu não tenho o PA Server rodando. Então aqui deu connection no localhost e tal, nessa porta aqui, falhou. Porque eu não tenho o PA Server rodando, eu não tenho uma imagem Linux rodando aqui na minha máquina, beleza? E é exatamente isso que a gente vai aprender a configurar nesta aula, beleza? Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevam aí no canal, deixe o seu like aí, ative o sininho de notificações, porque logo tem mais vídeos por aí, ok? Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Primeiramente, aqui no site da Embarcadero, na DocWiki, tem um passo a passo de como você configurar o PA Server, beleza? Então basta a gente seguir esse tutorial aqui que tudo vai dar certo, beleza? Bom, mas para facilitar a nossa vida, pessoal, eu criei aqui no GitHub, tem o GitHub Gists, que seria basicamente o nosso bloco de notas aí do GitHub. Eu criei um arquivo lá de exemplo, com um passo a passo, então aqui tem o link da documentação. Para vocês acessarem isso daqui, basta vocês digitarem aqui, olha, gists, .github.com/Vinicius Sanches, e aí aqui então a gente vai ter acesso ao nosso Dockerfile aqui que eu deixei como exemplo, beleza? Mas então, basicamente aqui, tem um comentário do link aqui da documentação, e aqui os comandos do Docker, para a gente criar um container, criar uma imagem Docker e depois um container, rodando o Linux, o Ubuntu aqui na versão 18.04, aqui a gente tem os comandos que tem lá na DocWiki, então depois a gente cria, através desses comandos aqui, um container Linux rodando o PA Server pronto para que a gente possa fazer o build da nossa aplicação no Delphi. Certo? Então vamos fazer isso aqui passo a passo, pessoal? Bom, basicamente aqui, olha, se a gente seguir a documentação, o que eles falam? Para a gente abrir o terminal, rodar esses comandos aqui, depois rodar mais esses outros comandos, e, enfim, então aqui tem um passo a passo e a gente vai fazer isso. Eu não gosto de utilizar máquinas virtuais, tipo VMware, essas coisas assim. Então eu vou utilizar o Docker, ok? Então eu tenho aqui o Docker rodando na minha máquina. A imagem, eu não tenho nenhuma imagem aqui com PA Server, beleza? E também não tenho nenhum container rodando, certo? Então vamos vir aqui numa pasta, vamos criar aqui uma nova pasta chamada PA Server. E dentro dela vamos criar um arquivo, então vou colocar aqui novo arquivo texto, e vamos chamar ele de Dockerfile, que são os arquivos do Docker, sem extensão, certo? E vamos abrir ele, pessoal, com o VS Code, beleza? Então, cadê aqui o VS Code, botão direito, certo? E agora aqui dentro a gente vai, então, escrever o nosso Dockerfile para a gente configurar uma imagem, do Linux, rodando ali o Ubuntu com o PA Server configurado. Então vamos olhar aqui a documentação. Qual que é o primeiro passo? A gente está criando uma imagem Docker. Isso aqui não está na DocWiki, tá, pessoal? Mas a gente está criando uma imagem Docker. O primeiro passo é a gente especificar essa imagem. Ela vai ter espelho, ela vai se espelhar em quê? Então vamos utilizar aqui a palavrinha reservada from. Então vamos inicializar essa imagem pegando da onde? Da imagem chamada Ubuntu na versão 18.04. Beleza? Essa imagem Ubuntu está onde, pessoal? No Docker Hub. Então vamos pesquisar aqui Docker Hub, Ubuntu. Então se a gente pesquisar aqui na internet, tem uma imagem oficial do Ubuntu aqui. E aqui tem todas as versões, a gente pode não especificar uma versão, ou posso especificar as versões, por exemplo, a 20.04, 18.04, enfim. Beleza? Então eu quero uma imagem Docker com base na imagem Ubuntu, utilizando ali com base Ubuntu, na versão 18.04. O primeiro passo, então, é a gente rodar esses comandos aqui, olha só, que está escrito aqui na documentação, certo? Então vamos copiar aqui, comando run, para a gente rodar um comando no Docker, a gente utilizar aqui o comando run. Então vamos rodar o comando. Se vocês observarem, aqui eu não estou utilizando a palavrinha sudo, porque no Docker não precisa, tá? Então se vocês forem lá pelo terminal,
vocês vão precisar colocar sudo apt update, né? Aqui no Docker não precisa, então a gente pode tirar toda a palavrinha sudo, deixar somente os apt update, apt upgrade e apt dist upgrade, beleza? E aqui no final estou colocando "-y", né? Aqui não tem o "-y", então toda vez que você rodar esse comando aqui no terminal, o próprio terminal vai ficar te fazendo algumas perguntas. Confirma isso, deseja isso, yes ou no, né? E aqui, então, o "-y" é para a gente sempre aceitar, sempre deixar como default a resposta sim, né? Que aceita as perguntas padrões lá que vão ser executadas. Beleza? Qual que é o próximo passo se a gente olhar a documentação? Então, aqui a gente rodar esse outro comando aqui, certo? Então, se eu copiar aqui do nosso bloquinho de nota, comando run, vamos copiar esse daqui, beleza? E vamos colar aqui na linha de baixo. É a mesma coisa, eu não coloquei a palavrinha sudo, porque eu estou utilizando o Docker, e aqui colocando "-y". Esses comandos aqui, pessoal, não tem diferença se a gente for rodar no terminal, beleza? Então, se você tiver uma máquina Linux aí e quiser rodar esses comandos, fiquem à vontade, tá? Só lembre-se de colocar a palavrinha sudo se vocês ainda não estiverem logados com o superusuário. E agora, qual que é o próximo comando, pessoal? Aqui ele fala o seguinte, olha, na nossa máquina, na instalação padrão do Delphi, dentro de C, Program Files, Embarcadeiro, Studio, a versão do seu Delphi, vai ter lá uma pastinha chamada PA Server, e dentro dela vai ter um arquivo .tar.gz. Então vamos ver isso? Vamos ver aqui, vou abrir um novo Explorer, vamos lá dentro de C, arquivo de programas, né, Embarcadeiro, Studio, versão, aqui vai ter PA Server, PA Server, e aqui tem, olha só, um arquivo .tar.gz. Vamos copiar esse arquivo aqui para junto da nossa imagem, né, do nosso arquivo Dockerfile. Por quê? Basicamente aqui ele fala o seguinte, copia esse arquivo, né, esse .tar.gz, lá para a tua máquina Linux, extraia ele e manda executar, então, o conteúdo que está dentro dele, né, o PA Server, enfim. Certo? E é isso que a gente vai fazer. Então, se a gente olhar aqui esses outros comandos, olha só, vamos dar um Ctrl+C nele aqui, um Ctrl+V aqui, pessoal. E aqui, basicamente, eu faço o seguinte, olha, falando aqui em linguagem Docker agora, né? Eu estou copiando, né, utilizando aqui a palavrinha copy reservada, estou copiando esse arquivo aqui, né, que é o arquivo que a gente acabou de colocar junto com o nosso Dockerfile, né? Então, vamos pensar que esse Dockerfile aqui está na raiz, né, dessa pasta aqui. Então, dentro desse Dockerfile, eu estou copiando, né? Aqui, olha, tem o ponto barra, eu estou copiando esse arquivo que a gente acabou de jogar ele aqui, beleza? Precisava jogar ele aqui? Não, não precisava, apenas para facilitar aqui a escrita do nosso arquivo Dockerfile, beleza? Então, eu estou copiando da minha máquina local para dentro da minha imagem Docker, aonde? Lá na raiz, beleza? Dentro da raiz, lá na imagem Docker, eu estou jogando esse arquivo Linux Server, né, PA Server 20.0.tar.gz lá para a raiz da minha imagem Docker, ok? Depois que eu rodar ele, eu tenho que extrair essas informações, assim como está falando lá na documentação, beleza? Então aqui, olha, um pack de Linux, tá, beleza? Então estamos extraindo ele. Então vamos rodar o comando run para rodar um comando no terminal, né, e vamos extrair essa pasta aqui, né, esse arquivo .tar.gz que está compactado. Certo? E depois, pessoal, que ele extrair, deixa eu só aumentar a fonte aqui, talvez fique melhor para vocês verem também. Então, depois que a gente extrair, né, esses arquivos aqui, os conteúdos deles, vamos de fato executar o PA Server. Então, dentro desse arquivo aqui, olha, se a gente abrir ele aqui com 2 pontos, a gente vai ver, aqui que a gente tem, então, o PA Server, beleza? A pastinha PA Server, por isso que aqui tem ponto barra PA Server. Lembra que a gente copiou ele para a raiz lá da nossa imagem Docker? Então, eu estou na raiz, eu acabei de extrair, eu acesso a pasta PA Server 20.0, então acessei ela. E aqui dentro vai ter um arquivo chamado PA Server e é ele que a gente vai executar, beleza? Quando a gente executa o PA Server, tem a opção da gente passar a senha, né, para a gente poder acessar, conectar no PA Server. E no caso aqui, eu estou deixando a senha como padrão nula, tá? A senha em branco aqui, não vou informar a senha, beleza? Então seria basicamente isso aqui, pessoal. Então a gente já tem um Dockerfile que, se a gente fazer o build dele e depois criar um container, a gente já vai ter uma máquina Linux rodando com o PA Server configurado para a gente rodar a nossa aplicação.
beleza? Então, qual que é o próximo passo aqui agora? Se a gente olhar lá no nosso bloquinho de notas, olha só, ele fala assim, olha, depois do próximo passo, para a gente criar o nosso container, né, nossa imagem do Docker. Então, para a gente criar a nossa imagem, que é o primeiro passo, vamos rodar esse comando aqui, olha. Então, Ctrl C aqui, vamos lá na pastinha onde está o nosso PA Server, Dockerfile aqui. Vou abrir aqui um Explorer, né, um PowerShell aqui, um terminal para a gente executar o comando. Então, Shift e Insert para colar isso. Então, vamos dar um Docker build. O comando build, pessoal, ele é o comando responsável por pegar esse arquivo Dockerfile aqui e gerar um container dele, né? Gerar uma imagem, desculpa. Ele vai gerar uma imagem com base nesse Dockerfile, beleza? Então, vamos dar no Docker build, -t de tag, né? E qual que é a tag dessa nossa imagem? Vai ser Vinicius/PA Server, beleza? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E qual que é o Dockerfile que a gente vai executar, né? Onde que ele está localizado? Como eu coloquei aqui um ponto, quer dizer que ele está na raiz de onde esse PowerShell aqui está sendo executado, beleza? Então ele está na raiz. Eu abri aqui, olha, estou dentro da pastinha PA Server e aqui nós temos o Dockerfile. Então se eu rodar esse comando aqui, ele vai criar então a nossa imagem, né, do PA Server ali com o Linux rodando. No caso aqui, pessoal, ele está reclamando que ele não achou então a imagem Ubuntu 18.04, porque realmente aqui eu esqueci, é Ubuntu com a letra minúscula, tá? Então vamos salvar aqui o nosso arquivo e mandar executar de novo, beleza? Então aqui agora ele vai criar, então está baixando aqui a imagem, todo o conteúdo necessário, beleza? Criou aqui. Se a gente vir aqui agora no nosso Docker, aqui, olha, no aplicativo do Docker, e aqui em imagens, olha só aqui a nossa imagem pronta aqui, ó, PA Server, beleza? Mas eu ainda não estou rodando ela, reparem que eu não tenho nenhum container rodando ela, ok? Então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? O segundo passo, que é esse comando aqui, olha, Docker Run, né? Então vamos dar um Shift Insert aqui para colar o comando, Docker Run, -p, né, de porta. Qual que é a porta da minha máquina? É a porta 64211, né, que é a que eu quero expor da minha máquina física. Da minha máquina lá no Docker também, né, a segunda porta aqui é a porta lá do container, né, do Docker. Eu estou expondo a porta 64211 também do PA Server, beleza? Então, -it, esse -it é de iterated, né, tipo de interação, onde eu vou permitir que esse terminal esteja interagindo junto com o meu container. Então, quando eu fechar esse container, eu vou perder essa interação. Poderia ser -d, né, de desatachado, mas enfim, isso não interfere em nada. E aqui, então, o nome da imagem que a gente quer construir um container, beleza? Então, vamos dar aqui um Enter, e ele vai construir aqui para a gente, então, um container, né, uma máquina ali, vamos dizer assim, rodando o nosso PA Server. Repare aqui que ele já criou, então, o nosso container, está rodando, né? E agora, se eu vier aqui, pessoal, no Delphi e mandar testar a nossa conexão, olha só, conexão bem sucedida, né? Então, aqui já tem a porta. A senha, lembra que eu falei que não tinha nenhuma senha? Então, se eu apagar a senha, ele coloca aqui por padrão, mas se eu apagar a senha, olha só, conexão bem sucedida, beleza? Vamos dar um save aqui. E agora, se a gente compilar então aqui o nosso projeto, pessoal, vou dar um Ctrl F9 aqui. Olha só, ele vai compilar, né, toda a nossa aplicação lá para o Linux. Então, ele gerou o binário aqui do Linux já rodando certinho. Beleza? Então, vamos ver aqui, tem uma pastinha aqui chamada API, que é a API que eu estou rodando. O Linux aqui, olha, release, ele criou então aqui todos os arquivos compilados aqui, olha, os samples aqui. Tudo da nossa API rodando lá no Linux, né, com o PA Server lá e tudo mais. Beleza? Então, basicamente isso, pessoal, é muito simples. O que a gente precisa fazer? Só recapitulando, no caso aqui eu já tenho o Docker rodando na minha máquina, né? Então, criei aqui uma imagem Docker com base na imagem Ubuntu 18.04, rodei os comandos que estão escritos lá na DocWiki, né, necessários aqui, olha só, os comandos estão escritos aqui na DocWiki, né? Então, rodei esse comando primeiro, rodei esse outro comando. Lembrando que como eu estou rodando dentro de um container, né, dentro de uma imagem ali no Docker, eu não preciso utilizar a palavrinha sudo. Se eu tivesse uma máquina Linux normal, teria que usar a palavrinha sudo se eu não estivesse logado como superusuário. Depois,
pega esse arquivo .tar.gz que está junto com a instalação do Delphi, ele já vem por padrão, né, dentro da pastinha PA Server, lá no Program Files, né, embarcadeiro, estúdio, a versão do seu Delphi, PA Server, lá está o arquivo. Pega ele, joga lá junto da tua máquina Linux, né, onde você achar interessante, extrai esse arquivo e mande executar então o arquivo PA Server que está dentro dele. Beleza? E é basicamente isso que a gente fez, utilizando o Docker. Beleza? Então aqui, se eu parar então a minha imagem, olha só, ela está rodando. Vamos mandar parar aqui e dar um stop nela. Beleza, já pausou nossa imagem. E agora se eu tentar acessar aqui, olha, editar a conexão novamente e testar a conexão, ela já não vai mais conectar porque a nossa imagem, né, nosso container não está mais rodando. Beleza, pessoal? Então era basicamente isso. Espero que vocês gostem, né, desse vídeo, que ajudem vocês a compilarem a aplicação de vocês no Linux, utilizando aí o PA Server, às vezes o Docker, às vezes não, fica a critério de vocês. Eu prefiro utilizar o Docker, mas isso é gosto pessoal, né? Se vocês gostarem do vídeo, né, for um vídeo que ajudou vocês, deixa um like aí, ajuda a gente, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal.